Bom dia, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje, dia 27 de março de 2021, às 10h30, nós vamos começar a nossa oração da manhã. Os nossos 40 dias de quando me amei de verdade estão chegando ao fim. Hoje nós já estamos no dia 38, então faltam mais 2 dias apenas para nós encerrarmos as reflexões do livro Quando Me Amei de Verdade. Hoje ele nos diz assim: quando me amei de verdade, o meu lado impulsivo aprendeu a esperar pelo momento certo. Então eu me tornei lúcida e corajosa. Essa é a nossa reflexão de hoje e ela vem junto com o nosso Salmo 3, oração da manhã, confiança na adversidade. A nossa oração será o Salmo 3, confiança na adversidade. O título dele é a oração da manhã mesmo. Na sua Bíblia, essa leitura pode estar no Salmo 4 ou no Salmo 5, como pode ser o primeiro. Procure na sua Bíblia pelo começo das palavras para saber qual é a leitura que eu estou fazendo hoje, porque cada Bíblia, nos livros dos Salmos, ela tem uma diferença devido à tradução que foi feita. Então, cada Bíblia está em uma posição o Salmo. Pode ser que seja o Salmo 4, ou o Salmo 5, ou o Salmo 2, o Salmo 1. Sempre procure 2 a mais, 2 a menos, para tentar encontrar qual é essa leitura. Vamos fazer juntos. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como são numerosos os meus perseguidores, é uma turba que se dirige contra mim. Uma multidão inteira grita a meu respeito. Não há mais salvação para ele em seu Deus. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. Apenas elevei a voz para o Senhor, ele me respondeu de sua montanha santa. Eu, que me tinha deitado e adormecido, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. Nada temo diante dessa multidão de povo, que de todos os lados se dirige contra mim. Levantai-vos, Senhor. Salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre vosso povo. E novamente nós vamos falar sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre a Covid-19. Novamente a leitura nos traz a voz de Deus neste momento tão difícil. Pare de politizar o vírus, pare de duvidar. Comece a olhar para os lados, comece a ver os nomes das pessoas. São pessoas próximas. Em todos os momentos nós vemos pessoas próximas a nós sendo internadas, perdendo a vida para esse vírus. Pare de questionar o que é certo ou o que é errado em relação ao tratamento. E comece a se cuidar, comece a cuidar dos seus. Porque é tão importante isso. É tão importante a gente cuidar da nossa saúde. Cuidar da saúde dos nossos. Cuidar do nosso bem-estar. Respeitar as necessidades do próximo. Não diga quem tem que sair, quem tem que ficar em casa. Não fique apontando o seu vizinho, porque o seu vizinho sai. Independente se ele sai para trabalhar ou não. Cada um tem que cuidar da sua consciência.
Cada um tem que saber o que é certo e o que é errado dentro da gente. Eu não tenho que julgar o meu vizinho, porque quem tem que julgá-lo é ele mesmo. É ele que vai ser responsável pelos atos, pelas ações que ele está fazendo. Pare de apontar o dedo para as pessoas. Aqui nos 40 dias nós já falamos que quando você aponta um dedo para alguém, 3 dos seus dedos estão apontados para você. Então pare com isso. Pare de dizer que a pessoa está certa, que a pessoa está errada, que a pessoa tem que ficar em casa. Você não sabe porque ela está saindo. E não queira saber. Desculpe falar, mas não é da sua conta. O que é da sua conta, faça. Higienize as suas mãos. For ter contato com outras pessoas, use máscaras. Evite sair se você puder. Mas respeite as necessidades dos outros. Pare de ficar falando o que é certo e o que é errado sobre a vida dos outros. Bom dia, Adri. Um abençoado sábado para você. Tudo de lindo e maravilhoso nesse sábado de sol. Se a gente tem que ficar em casa, se o comércio precisa fechar, seja por meios políticos ou não, vamos respeitar. Vamos cuidar das vidas. Vamos respeitar os profissionais da saúde que estão se sacrificando as suas famílias para ir todos os dias trabalhar, para cuidar todos os dias de pessoas que estão sofrendo com essa doença, sim. Se você tem dúvidas de que essa doença existe, de que essa doença é muito forte, é muito violenta, procure alguém que teve. Essa pessoa vai te falar. Eu tive, meu marido teve. E olha como nós tivemos reações completamente diferentes. Para mim, a Covid foi sim uma gripezinha. Independente do que as pessoas falem. Ah, não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Para algumas pessoas não é. Para mim foi. Os sintomas que eu tive foram de uma gripe. Que passaram rápido. Tanto que eu me tratei com remédios gripais. Foram 4 ou 5 dias de dores no corpo. Só. Não tive febre, não tive falta de ar, não tive perda de paladar, de olfato, de nada. Só tinha dor no corpo. Mal-estar próprio de gripe. Então, se alguém me perguntar o que é a Covid para você, eu vou responder. Para mim foi uma gripe. Foi uma gripezinha. E eu não tô errada. Mas eu tive na minha casa, na minha família, uma pessoa do meu lado que teve totalmente o oposto de mim. O oposto. Meu marido não teve uma gripezinha. O meu marido ficou muito, muito mal. Ele foi internado, ele foi para UTI. Por graça de Deus, pela glória de Deus, pela vontade de Deus, ele não foi entubado. Mas ele chegou no hospital pronto para ser entubado. Só não foi porque Deus não quis. Porque Deus teve generosidade com ele. Meu marido é profissional da saúde. Ele sabia muito bem o que ele estava passando. Ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Quais procedimentos teriam que fazer com ele. E ele tinha muito medo. Ele tinha muito medo de ser entubado e de não voltar. E Deus teve misericórdia dele, porque sabia o que se passava dentro do coração. Sabia o medo que ele tinha. E aí Deus tirou essa necessidade de intubação. Mas ele ficou internado, ele ficou muito, muito ruim. Foi um mês todo, não foi 14 dias. Foi um mês, foram 30 dias de dores, de sofrimento, de dificuldade para respirar. Ele tossia muito. Ele chegou no hospital, assim, que parecia que tinha tomado um banho, tinha jogado um balde de água nele. Ensopado de suor, não conseguia falar de tanto que tossia. Se conversar com ele, ele vai falar sobre
os procedimentos lá, como que estava a saturação dele, coisas que profissionais da saúde entendem. Eu, como leiga, não entendia nada, mas sabia que ele não estava bem. Ele se recuperou, graças a Deus. Mas nós aqui em casa temos um medo todos os dias de que ele volte a pegar, porque ele precisa trabalhar. Deus é misericordioso, muito misericordioso. Ele precisa trabalhar. O trabalho dele, ele tem contato com pessoas. E no trabalho dele, muitos colegas perderam a vida. Muitos pegaram, a família inteira se infectou. Muitos perderam entes queridos. No processo ainda de recuperação da doença, já estava tendo perdas. Teve amigos que a família toda ficou doente, passou muito mal. Então, assim, nós temos histórias reais, histórias de pessoas que estão aqui do meu lado, com vários tipos. Olha aqui, não é porque eu tive um sintoma fraco, graças a Deus, não é? Graças ao meu bom Deus, porque eu tenho 2 filhos pequenos, que muito provavelmente também pegaram, porque estavam em contato com a gente, mas foram totalmente assintomáticos. Graças ao bom Deus. Graças ao Deus misericordioso. E eu tô contando para vocês o meu relato de vida. O que acontece na minha vida. Porque hoje eu saio para caminhar, porque hoje eu saio para correr. Porque eu quero que, se esse vírus me pegar novamente, que volte a ser só uma gripe. Por quê? Por que eu entendo que para mim foi uma gripe? Porque eu tenho uma vida saudável. Porque eu tenho uma alimentação saudável. Porque eu cuido do meu corpo. Eu cuido da minha saúde. Então, quando veio... Olha para você ver. Dri, no mesmo momento, meu marido estava doente. Alguns dias depois eu comecei a sentir a dor no corpo. Primeiro, Deus me deu muita força, porque eu não podia cair. Eu tenho 2 filhos pequenos. Meu marido já estava de cama, eu não podia cair. Não, a gente não recebia ajuda de ninguém, porque isso foi o ano passado. Foi no começo. Né? Foi em maio do ano passado. E a gente não podia receber visita nenhuma, ninguém podia nos ajudar, porque nosso maior medo era ter passado para outras pessoas, né? E aí Deus novamente teve misericórdia de a gente e meu marido teve contato com quase toda a nossa família antes de saber que estava com Covid, nos primeiros sintomas, porque naquela época assim o diagnóstico demorava muito, então ele teve contato. A princípio, a primeira médica que diagnosticou, ele disse que ele estava com pneumonia, que não tinha chance nenhuma dele estar com Covid. Então ele tratou como se fosse pneumonia. Até então ele tinha tido contato com os nossos parentes. Graças a Deus, ninguém pegou. Graças e louvores a Deus. Protegeu toda a minha família, protegeu meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os irmãos dele, a mãe dele. Porque a nossa maior preocupação em todos os momentos era que a gente tivesse passado para as outras pessoas, passado para as pessoas que a gente ama. E a partir do momento que tá com Covid, nós nos trancamos dentro de casa e aí as pessoas vinham, traziam no portão, olha o carro do mercado passando no meio da oração. O carro do mercado. Vai lá no mercado hoje porque amanhã vai estar fechado. Um por família, faz favor. Aí, as pessoas vinham, deixavam no portão, a gente pegava as coisas necessárias. E eu tinha que ter força, porque eu tinha que cuidar dele, eu tinha que cuidar dos 2 filhos. E eu não podia ficar doente. Eu falava, Senhor, por favor, não me deixa cair. Não me deixa cair, porque eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar das crianças. E o Senhor foi muito bondoso. Graças a Deus, a minha passou muito rápida, não tive sequela nenhuma.
não tive nenhum desses sintomas da Covid. Se não tivesse feito o teste, nem saberia que tive, porque para mim foi bem fraco. Para ele foi bem forte, nós ficamos traumatizados. Então, graças a Deus, ele vai ser vacinado, porque ele faz parte do grupo que tem direito à vacinação. E mesmo assim, nós ainda tememos, porque ele, ao contrário, tem uma vida sedentária e já tem alguns problemas de saúde e tem dificuldade para fazer exercícios e precisa sair, precisa trabalhar. Então eu peço a Deus todos os dias que cuide dele, que o proteja quando sai, e falo para ele: você se cuida, você trate de ficar com a sua máscara, de passar o seu álcool, de não ficar perto das pessoas, porque tem 2 filhos pequenos para criar, tem 40 anos, não pode não, tem que se cuidar. Tenha medo do vírus sim, tenha fé que Deus é capaz de curar, e eu sou uma prova viva, porque quando eu comecei a sentir as dores, eu pedia para Deus: Senhor, não me deixa ficar doente, não me deixa cair, porque eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar dos meus filhos. E pedia também: Senhor, por favor, que nós não tenhamos passado esse vírus para ninguém, que ele tenha ficado somente conosco e que ele vá embora. E em todos os momentos que o meu esposo estava na UTI, e a gente não pode ir na UTI, né? A gente tinha contato por telefone, o médico ligava. Em todos os momentos eu sabia que ele ia se superar, eu sabia que ele era forte, eu sabia que Deus ia cuidar dele. Nunca temi o contrário, nunca duvidei da minha fé. Nunca em nenhum momento eu achei que ia perder meu marido. Pelo contrário, eu tinha certeza que ele ia sair bem, que ele ia sair vitorioso. E quando ele saiu, ainda assim em casa, foram dias muito difíceis, porque quando a pessoa sai, ela sai muito debilitada, sai com dificuldade ainda para respirar. E ainda demora um tempo o processo para ela se recuperar, é difícil também, ela precisa de muitos cuidados. Então, se você cuida de uma pessoa, dê muito amor, dê muito carinho para ela. Eu me lembro que ano passado a gente tomava sopa todos os dias, canja, fazia um monte, falava para ele: você vai tomar sim. Ele não gosta de tomar sopa, eu falava: você vai tomar sim. E hoje a minha irmã fala que muito provavelmente a gente não tenha tido tanto sofrimento, porque eu dava muita sopa e muita fruta e muita água. Que a minha vida começou, deu uma esfriadinha, já tô eu lá no caldo, tô eu lá na sopa. E isso tudo porque tem a confiança, não é? Voltando aqui pro Salmo, quem entrou agora, bom dia, Jamile. Elaine, bom dia. Eu tô falando aqui como da nossa oração da manhã, a confiança na adversidade. Vamos confiar no Senhor em todos os momentos, em todas as dificuldades que a gente encontrar pelo caminho. Vamos confiar e vamos pedir para Ele para nos ajudar, para nos dar força, para não nos abandonar, porque quando você tem dúvidas se você tá sozinho ou não, peça a Ele que não te abandone neste momento. Ele vai te responder. E aí eu ouvi uma oração ontem e eu vou passar aqui para vocês. Não é uma oração, é um relato. Que lá vai o carro do mercado passar de novo aqui na rua, que dizia assim: quando você não sabe orar, tinha uma história de um moço que chamava João, e ele não sabia fazer nenhum tipo de oração, ele não se sentia à vontade para conversar com Deus, mas desde pequeno ele passava na igreja, entrava na igreja, sentava no banquinho e falava: o mercado está desesperado porque amanhã vai estar fechado, então eles já estão passando para avisar. Que mercado que é, que a gente já faz até a propaganda. Supremo Supermercados, na Avenida Ipanema. Aí
ele entrava na igreja e falava: Senhor, Joãozinho tá aqui. Era a única coisa que ele dizia. Aí ele entrava na igreja, sentava ajoelhado e falava: Senhor, o Joãozinho está aqui. E todos os dias ele fazia isso. Quando ele cresceu, ele entrava na igreja e falava: Senhor, João está aqui. Era a única coisa que ele sabia. Ele não se sentia à vontade para falar mais nada. Mas ele entrava lá e falava: Senhor, o João está aqui. E aí, quando ele, adulto já, ele sofreu de uma enfermidade que a gente pode chamar de Covid. E ele estava internado e não recebia visitas de ninguém, estava no isolamento. Mas os funcionários percebiam que ele estava sempre feliz, sempre alegre, sempre muito otimista. E um dia perguntaram para ele: João, mas você está sempre alegre, o que te motiva a ser sempre alegre, sempre tão otimista, né? Já que você está numa situação muito difícil, não tem visitas, está isolado. Aí ele contou para o profissional essa história. Quando eu era pequeno, eu não sabia fazer nenhum tipo de oração, mas eu entrava na igreja e falava: Senhor, o Joãozinho está aqui. E quando eu cresci, eu também falava: Senhor, o João está aqui. Agora, todos os dias, não tem um momento que eu não sinta no meu coração a voz dizendo: João, Jesus está aqui. Compreende? Não importa como você fale com ele, desde que você seja sincero. No momento certo, ele vai te retribuir essa confiança que você deposita nele. No momento certo, você vai ouvir dentro do seu coração a voz dele te dizendo: eu te ouvia e agora é o meu momento de te responder. João, Jesus está aqui. Olha que lindo. E vamos terminar assim com a nossa oração. Eu vou colocar a oração da ansiedade na tela novamente para a gente fazer juntos, tá? Simone, bom dia. Para a gente fazer junto e encerrar a nossa oração da manhã. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui, ó. Oração para vencer a ansiedade. Deixa eu pôr aqui no computador também, porque aí ele corta um pedacinho dela. Deixa eu colocar aqui. Ah, não. Ai, entrei na minha própria. Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir tirar ela. Escolher outro. Cadê a oração? Ela fica muito grande na tela. Eu vou colocar ela de volta no Stories pra gente fazer junto, tá? Porque como ela corta e eu não consigo trocar essa caixinha, eu vou trocar com vocês. Eu vou colocar ela depois. Então eu vou encerrar aqui, tá? Com essa oração. Vamos pedir ao Senhor que cuide da gente, que cuide de todas as pessoas que estão no hospital com enfermidade, que as proteja, que as cure, porque Deus não desampara ninguém. Deus não deixa ninguém na mão. E basta confiarmos nele. Confiarmos nele principalmente na adversidade. Que ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos decepcionar, porque é o único homem que nasceu nesta terra e que não decepciona nunca é Jesus. É Jesus. A única pessoa nessa vida que viveu e não decepcionou ninguém foi Jesus. E assim ele é hoje ainda, 2021 anos depois. Pode confiar, pode entregar nele, porque ele não vai te decepcionar. Não, em nenhum momento. Muito bom dia, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Tchau.